Se você está ouvindo isso agora, faça uma pausa por um instante. Você não precisa entender nada ainda. Não precisa concordar com isso. Não precisa consertar sua vida, mudar sua mentalidade ou tomar alguma atitude. Apenas permaneça aqui, porque momentos como este raramente acontecem por acaso. Eles chegam quando algo dentro de você finalmente desacelera o suficiente para perceber. Há momentos na vida em que não avançamos porque planejamos tudo perfeitamente ou descobrimos tudo. Avançamos porque algo mais silencioso nos atraiu. Não a lógica, não a pressão, apenas um suave sinal interior que sussurrou: pare por um momento. Escute. E talvez você não tenha percebido isso porque estava buscando respostas. Talvez tenha sido curiosidade. Talvez tédio. Talvez um simples hábito. Mas frequentemente as mensagens que nos chegam não são destinadas à nossa versão mais forte. São destinadas à versão cansada. Aquela que tem mantido as coisas unidas por mais tempo do que qualquer um imagina. Aquela que continua sem saber exatamente por quê. Você tem se movido rapidamente por muito tempo, pensando no futuro, administrando responsabilidades, carregando coisas em silêncio. Tão silenciosamente que talvez até você tenha esquecido o peso que carrega. Este momento não está pedindo que você melhore. Não está pedindo que você prove nada. Não está pedindo que você seja positivo, espiritual ou forte. Está simplesmente oferecendo permissão para parar de se preparar, para respirar sem explicações, para existir sem comparações, para estar presente sem precisar se esforçar. Porque às vezes as mudanças mais importantes não chegam com barulho. Elas chegam quando tudo finalmente se aquieta o suficiente para que você se sinta novamente. Se você permanecer com essa sensação por mais um pouco, poderá perceber algo sutil. Não empolgação, não medo, mas uma tranquila certeza de que algo está começando a se realinhar. E seja lá o que o trouxe aqui hoje, neste sábado, 20 de dezembro de 2025, não veio para apressá-lo. Veio para lembrá-lo de que você tem permissão para chegar exatamente como você é. Seção 1, Aquário e a jornada da resistência silenciosa. Há algo em você que a maioria das pessoas nunca vê. Superficialmente você parece estar dando conta do recado. Você aparece. Você lida com o que precisa ser lidado. Você mantém as coisas em movimento. Mas por dentro, houve muitos dias em que você se sentiu vazia, não dramaticamente, não quebrada, apenas silenciosamente esgotada. Você aprendeu cedo a continuar mesmo quando nada dentro de você parecia completo. Aprendeu a pensar sobre as coisas em vez de verbalizá-las. A sentir profundamente sem deixar transbordar. A carregar perguntas que nunca expressou em voz alta. Você costuma ser aquela em quem os outros se apoiam. Aquela que percebe o que as pessoas não veem. Aquela que entende a dor de alguém antes mesmo que a pessoa a explique. E por causa disso, grande parte da sua vida foi gasta acolhendo os outros sem que ninguém realmente acolhesse você. O silêncio se tornou seu escudo. Não porque você não sentisse, mas porque sentir demais tornava a vida mais pesada. Então você se manteve calma. Você se manteve racional. Você se manteve bem, mesmo quando estava cansada de maneiras que o sono não conseguia curar. Houve momentos em que você queria que alguém percebesse, não para te resgatar, apenas para te ver. Mas você é boa em fazer as coisas parecerem bem. Então as pessoas presumiram que você estava bem. Você não reclamou. Você não fez barulho. Você lidou com a situação. E com o tempo, essa força se transformou em uma certa solidão. Não porque não houvesse ninguém por perto, mas porque pouquíssimas pessoas se igualavam à sua profundidade. Você permaneceu em situações por mais tempo do que deveria. Relacionamentos, responsabilidades, papéis que aos poucos exigiam mais do que ofereciam. Não porque você não soubesse o que era melhor, mas porque acreditava que a perseverança fazia parte do amor, que a paciência acabaria sendo suficiente. E talvez fosse para todos os outros, mas para você, teve um preço. Você se acostumou a carregar o peso silenciosamente. Acostumou-se a ser a forte. Tão forte que ninguém se lembrava de perguntar se você estava cansada. E a verdade é que você estava.
Você simplesmente não sabia como parar. Seção 2. Exaustão acumulada e a lição de deixar ir. Você permaneceu mais tempo do que a maioria das pessoas em relacionamentos que deixaram de ser recíprocos, em empregos que gradualmente a drenavam, em papéis que nunca deveriam durar tanto. Não porque você não visse as rachaduras, mas porque acreditava que se aguentasse só mais um pouco, algo mudaria. Você dizia para si mesma, mais um esforço, mais uma tentativa. E assim você continuou dedicando seu tempo, sua energia, sua paciência, sua compreensão. Você não contabilizou, não pediu muito, não reclamou. Você se adaptou, absorveu, você carregou. No início parecia força, mas com o tempo, essa força se tornou peso. Você começou a esquecer o que era leveza. Não alegria, apenas tranquilidade. A simples sensação de não ter que se esforçar constantemente. Havia manhãs em que você se sentia cansado antes mesmo do dia começar. Momentos em que o descanso não revigorava porque o cansaço não era físico, era emocional, era mental. Vinha de carregar muito peso por muito tempo, e ainda assim você permaneceu porque ir embora parecia, como fracasso. Descansar parecia fraqueza. Deixar algo de lado parecia irresponsável. Ninguém lhe disse para carregar tudo, mas você carregou mesmo assim. Você acreditava que a resistência provava caráter, que ser confiável importava mais do que estar bem. Que se você conseguisse apenas aguentar, o alívio chegaria depois. Mas aqui está a verdade que você está começando a sentir agora. Força não se resume a quanto você consegue sobreviver. Também se trata de reconhecer quando algo está lhe custando muito caro. Descansar não é desistir. Deixar ir não é se render. Escolher a si mesmo não significa que você falhou com alguém. Algumas coisas não foram feitas para serem carregadas para sempre. Alguns papéis se extinguem silenciosamente. Alguns relacionamentos mudam mesmo que ninguém diga isso em voz alta. E a lição aqui não é se esforçar mais. É colocar o peso no chão gentilmente, sem culpa. Porque no momento em que você se permite descansar, você não perde sua força. Você finalmente a usa para se proteger. Seção 3. Limpeza interior e o fim de um ciclo antigo. Algo está mudando sutilmente dentro de você. Não de forma dramática, não por meio de decisões repentinas ou finais abruptos, apenas silenciosamente. Coisas que antes te esgotavam não te afetam mais da mesma maneira. Reações que antes surgiam instantaneamente agora levam mais tempo. O que antes apertava seu peito parece um pouco mais distante. E isso não é entorpecimento. É crescimento. Há uma purificação interna acontecendo. Não é barulhenta, não é apressada, quase invisível a menos que você esteja prestando atenção. Ciclos antigos que antes pareciam intermináveis estão afrouxando seu domínio. Não porque você os forçou a terminar, mas porque a lição finalmente foi assimilada. Você a viveu tempo suficiente, a sentiu profundamente o suficiente, a compreendeu completamente. E agora ela está se encerrando por si só. Você pode notar isso em pequenos detalhes. Uma conversa que não te incomoda mais. Uma lembrança que passa sem te afetar. Uma situação que você antes explicava demais e que agora não precisa mais da sua energia. Isso não é perda. É libertação. Alguns finais não vêm para te punir. Eles vêm para te devolver a energia. Você não está indo embora com raiva. Você não está cortando relações com amargura. Você simplesmente cansou de carregar o que não lhe pertence mais. E como isso está acontecendo silenciosamente, você pode questionar. Pode se perguntar se está evitando algo ou desistindo cedo demais. Mas não se sente como uma fuga. Sente-se como um alívio. Uma suavidade retorna à maneira como você se move pelos seus dias. Você respira mais profundamente sem esforço. Você pausa em vez de reagir. Sente menos compelido a se explicar. É isso que acontece quando algo termina seu trabalho em sua vida. Nem todo fim precisa de confronto. Nem todo capítulo termina com respostas. Alguns terminam porque você já se tornou quem precisava ser. E o que está sendo liberado agora não está tirando nada de você.
Está criando espaço para paz, equilíbrio e uma versão de você que não precisa mais sobreviver apenas para viver. Parte 4. Fluxo financeiro e equilíbrio restaurados. Algo começa a mudar externamente porque algo já mudou dentro de você. E você pode notar isso primeiro em relação ao dinheiro. Não dramaticamente. Sem riqueza repentina ou grandes anúncios. Apenas espaço. Uma sensação mais leve ao pensar em finanças. Menos pressão no peito. Menos ansiedade ligada a números, contas ou ao futuro. Por muito tempo, dinheiro pareceu mais uma coisa que você tinha que lidar sozinho. Mais uma responsabilidade silenciosa. Mais uma área em que você se esforçava ou se sacrificava. Mas agora a energia em torno disso se suaviza. Oportunidades aparecem no momento certo. Não extravagantes, mas práticas. Não perfeitas, mas úteis. Uma fonte de renda que você antes ignorava. Uma conversa que leva a algo útil. Uma situação que finalmente começa a se resolver em vez de se arrastar. Não se trata de ter mais do que os outros. Trata-se de não se sentir mais constantemente atrasado. E mais importante, algo muda na forma como você recebe. No passado, quando a ajuda chegava, você a questionava. Você se perguntava se a merecia. Receber era desconfortável, a menos que você retribuísse algo imediatamente. Você aprendeu a dar com facilidade, mas receber vinha com culpa. É isso que está mudando agora. Você está começando a perceber que equilíbrio não significa esgotamento, que dar o seu melhor não exige perdas constantes, que você nunca foi feito para viver em silenciosa escassez. O dinheiro se torna menos emocional, menos ligado ao medo ou ao autojulgamento. Torna-se o que sempre deveria ter sido: apoio. Você para de se desculpar por precisar de estabilidade. Para de minimizar o que oferece. Para de acreditar que a tranquilidade precisa ser conquistada através da exaustão. E à medida que essa crença muda, o fluxo também muda. Dar e receber encontram um ritmo novamente. Você dá conscientemente, não automaticamente. E quando recebe, não se diminui nem se justifica. Isso não é ganância nem distanciamento. É se manter firme no seu valor sem tensão. E quando você faz isso, a vida responde de forma diferente. Não com mais intensidade, não mais rapidez, apenas com mais justiça. Pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro parece menos um fardo e mais algo que se move com você, não contra você. Parte 5. Uma despedida silenciosa. O final que te liberta. Há um momento como este que o fim chega sem aviso. Sem cena dramática, sem despedida ruidosa, apenas uma pausa tão silenciosa que você a sente antes mesmo de conseguir explicá-la. É como estar em uma despedida silenciosa, não repleta de lágrimas ou caos, mas com a certeza de que algo chegou ao fim. Para você, pode não se manifestar como um evento único e claro. Pode aparecer como uma notícia inesperada, uma mudança na família, uma alteração no papel de alguém, ou simplesmente uma profunda intuição de que um capítulo que você carregou por muito tempo se encerrou. Algumas coisas não terminam de uma vez. Elas se desgastam lentamente, envelhecem silenciosamente. Você as carregou por hábito, lealdade, responsabilidade. Conexões que já não te nutriam. Promessas que já expiraram. Papéis que você desempenhou por tanto tempo que se esqueceu de como era ser você mesmo. Este fim não está aqui para te machucar. Está aqui para te libertar. Pode haver um breve peso, não uma dor aguda, mas uma profunda quietude. Memórias passam. Você as reconhece e, sem raiva ou culpa, as deixa ir. Isso não é ressentimento. É um agradecimento silencioso. Obrigada por tudo que você me ensinou. Obrigada por quem você foi. Obrigada por terminar quando precisava. O espaço que se segue pode parecer estranho, até mesmo vazio à primeira vista, mas não está vazio. É espaço. Espaço para respirar sem obrigações. Espaço para fazer novas perguntas. Espaço para seguir em frente sem carregar o passado. Você pode perceber que esse fim chegou exatamente no momento certo. Nem cedo demais, nem tarde demais. Chegou quando você estava forte o suficiente para não se quebrar e sensível o suficiente para não fechar o coração.
Deixar ir aqui não é fracasso. É amor próprio. E nesse espaço livre, algo novo finalmente tem espaço para entrar. Parte 6. Um novo tipo de amor. Sem sacrifício, sem esforço. Um sentimento diferente começa a entrar na sua vida agora. Não é rápido, não é avassalador, não exige toda a sua atenção de uma vez. Ele chega silenciosamente. Você não sente ansiedade ao pensar nisso. Você não se prepara para o impacto. Não há a sensação de que você precisa abrir mão de algo para que funcione. É assim que você sabe que é diferente. Por muito tempo, o amor significou esforço. Significava compromisso antes do conforto, silêncio em vez de honestidade, resistência em vez de facilidade. Você acreditava que amar profundamente exigia se encolher, se ajustar, permanecer mesmo quando algo dentro de você se sentia cansado. Mas o que se aproxima agora não pede que você desapareça. Não te esgota quando você imagina o futuro. Não te faz questionar seu valor ou por quanto tempo você consegue se manter firme. Em vez disso, há segurança. Não a excitação construída sobre a incerteza, mas a calma enraizada no respeito. Você pode conhecer alguém novo em um ambiente comum, em um momento inesperado. Ou para alguns, essa energia pode retornar do passado, mas não em sua forma antiga. Sem confusão, sem meias promessas. Desta vez é mais claro, mais lento, mais honesto. Você não está tentando impressionar. Eles não estão tentando te mudar. Você simplesmente é visto. Há conforto em ser você mesmo sem explicações, em falar sem medir cada palavra, em compartilhar o silêncio sem distância. Este amor não apressa promessas nem impõe papéis. Ele cresce por meio da escolha, não da obrigação. Você fica porque quer, não porque tem medo de perder algo. E isso muda tudo. Você percebe que o amor não precisa doer para ser real. Não precisa te esgotar para importar. Não exige que você sacrifique sua identidade. Essa conexão permite que você se abrace completamente com sua profundidade, seus limites, seus silêncios, e nesse espaço, algo se cura suavemente. Não apenas seu coração, mas aquela parte de você que um dia acreditou que precisava se entregar para ser amada. Parte 7. A intuição desperta e você vive sua verdade. Algo mais se aguça agora. Não a lógica, não os planos. Sua intuição. Você começa a perceber as coisas antes que sejam explicadas. Um tom, uma pausa. Uma sensação no peito que silenciosamente lhe diz o que é certo e o que não é. Você não está adivinhando. Você está se lembrando de como se ouvir. Por muito tempo, você discutiu com essa voz. Você dizia a si mesma que estava pensando demais, que era sensível demais, que estava interpretando demais as coisas. Agora você não luta contra o que sente. Você percebe e se ajusta. Você para de se forçar a ficar onde seu corpo se tensiona ou sua respiração fica curta. Você não precisa de motivos dramáticos para ir embora. O desconforto basta. Isso não te torna frio, te torna honesto. Suas conversas mudam. Você fala mais devagar, mais claramente. Você não levanta a voz nem se explica demais. Você fala a verdade sem atacar, sem se desculpar por existir. E algo interessante acontece. As pessoas ou te encontram ali ou se afastam silenciosamente. E pela primeira vez isso não te abala. Você não está mais tentando ser compreendido por todos. Você está mais focado em não se abandonar. Você percebe que integridade não é dizer tudo o que você pensa. É se recusar a dizer o que vai contra o que você sente. Sua intuição se torna seu guia. Não para te proteger da vida, mas para te conduzir ao que faz sentido. Você recusa convites sem culpa. Você aceita oportunidades mesmo quando o caminho completo não está visível porque algo dentro de você diz que é o certo. E seguindo esse caminho, você se sente menos perdido. Sua verdade interior se torna uma bússola. Não algo que você defende ou prova, apenas algo que você segue. Pode haver momentos de solidão, não por falta de conexão, mas porque você não se mistura mais a lugares que nunca foram feitos para você. Essa quietude não é vazio, é clareza. E dentro dela, você percebe algo importante. Você não precisa provar sua profundidade.
Você não precisa de permissão para confiar em si mesmo. Você já sabe o caminho. Parte 8. A colheita. Recebendo o que você plantou em silêncio. Aqui a imagem se desloca para baixo para o solo, porque por muito tempo, tudo que você deu pareceu desaparecer ali. Sua paciência, sua consistência, aparecer quando ninguém estava olhando, escolher a integridade em vez de atalhos, mesmo quando isso lhe custou caro. Houve épocas em que parecia inútil, como se nada estivesse retornando, como se o esforço estivesse sendo desperdiçado em terra vazia. Mas o trabalho silencioso não desaparece. Ele se estabelece, cria raízes, e agora você começa a ver o retorno. Não como fogos de artifício, mas como um momento que finalmente faz sentido. O dinheiro chega quando você precisa. As oportunidades surgem sem que você precise correr atrás. Alguém te recomenda. As portas se abrem com menos resistência. No amor, você não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Você é escolhido com calma e clareza por alguém que não precisa que você se esforce. O reconhecimento também aparece. Não aplausos, apenas o reconhecimento de que o que você oferece importa. E talvez a maior colheita de todas, a paz. Você acorda sem aquela tensão familiar. Você vive os dias sem se preparar para a decepção. Você para de se medir pela resistência. Você percebe que algo mudou. Você consegue receber sem precisar explicar seu passado, listar sacrifícios ou provar sofrimento. Você para de se sentir culpado quando as coisas vão bem, porque você sabe que isso não é sorte. É acúmulo. Anos escolhendo o caminho mais difícil, o certo. Anos sendo fiel sem recompensa. Anos plantando bondade silenciosamente. Esta fase não te pede para trabalhar mais. Ela te pede para abrir as mãos, para aceitar, para deixar a vida te encontrar no meio do caminho. Você não está tomando. Você está recebendo o que já era seu, apenas estava atrasado. E ao observar o que cresceu, você compreende que nada do que você deu de boa fé foi desperdiçado. Tudo estava esperando o momento certo para retornar completo. Isso não é um fim. É um acordo silencioso consigo mesmo. Sem anúncios, sem promessas, apenas um firme sim interior. Estou pronto para receber o que mereço. Não porque você se tornou alguém novo. Não porque você se consertou. Mas porque você parou de abandonar quem você já é. Este capítulo não exige alarde ou dureza. Ele convida ao alimento. Você já passou tempo suficiente provando força, perseverando, mantendo tudo unido. Agora a vida te encontra de forma diferente. Não para te testar, mas para caminhar ao seu lado. As coisas parecem mais leves. As decisões carregam menos conflito. Você confia no ritmo. Você confia no seu tempo. Você confia em si mesmo. E quando algo bom chega, você deixa ficar. Você não hesita. Você não espera pela perda. Você não pergunta qual é a pegadinha. Porque receber não está mais ligado à culpa ou ao medo. Você entende que descanso não é preguiça. Alegria não é distração. Tranquilidade não é conquistada através do sofrimento. Este capítulo honra o passado, permitindo que ele te amacie em vez de te endurecer. Você segue em frente com menos armadura e mais presença. E tudo muda.